Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta segunda-feira da quarta semana da Quaresma. Estamos já bem adiantados aí na Quaresma, né? Que tem 5 domingos e logo então vivemos o Domingo de Ramos. E assim como no Advento, nós temos o penúltimo domingo como o Domingo da Alegria, também na Quaresma, ontem foi esse penúltimo domingo, né? Onde se vislumbra vitória, né? Onde se vislumbra a paz que Deus vem reinar no coração do homem. E para selar essa paz, Jesus nos deu a parábola dos 2 filhos, né? O filho mais velho e do filho mais novo, ou a parábola do pai generoso e bondoso que tinha 2 filhos, né? O pródigo e o mais velho. E eu espero que vocês tenham participado da Santa Missa ontem e mergulhado assim de coração nesta meditação, né, dominical. De fato, meus irmãos, ali a gente consolida o que o Pai vem oferecer, né, a ambos os filhos, aquele que de maneira pródiga, né, desejou uma vida diferente da comunhão com o Pai, de viver no seu amor, quis ver, né, as opções que existiam fora daquela comunhão e numa vida dissoluta percebeu a insensatez de suas escolhas, né? Mas é acolhido com misericórdia no seu retorno pelo seu Pai, que não deseja apenas tratá-lo como um empregado, como servo, mas deseja restituir nele a visão de filho e muito amado, né? E o irmão mais velho, que mesmo estando na presença do pai o tempo inteiro, sentiu inveja do irmão e percebeu-se também completamente diferente do pai, né? Não tem o mesmo coração. Muitas vezes isso acontece com a gente quando estamos ali, em convívio com a palavra, com a graça o tempo inteiro, mas não aproveitamos a presença do Pai, a graça dessa comunhão, como ela deveria ser aproveitada, né? De todas as maneiras, o Pai insiste. Ele reconhece o filho pródigo quando ele está na metade do caminho e vai ao seu encontro, né? E o beija o tempo inteiro e o abraça, e o acolhe, e o perdoa, e restitui a sua honra. Como também ao filho mais velho, ele vai lá e insiste, né? Desamarra essa cara, apruma o teu coração, tudo que é meu é teu, é uma alegria estar na tua presença, eu te amo, né? Mas é bom comemorar que teu irmão voltou para nós, ou não, né? Então, que bonito, né? Isso nos encoraja em todo o exercício da Quaresma. Então, por isso que no penúltimo domingo temos esse encontro aí tão favorável da misericórdia, né? Alcançada na redenção desses 2 perfis. Aquele que um dia, né, desejou afastar-se da comunhão pelos prazeres, ou daquele que finge, né, ou ostenta ter comunhão com o Pai, mas não tem. No próximo, né, nós também iremos ver essa figura da misericórdia alcançando a miséria, né? Nós teremos também a meditação logo próxima de Jesus curando aquela que foi pega em flagrante adultério, né? Então, outra imagem belíssima, perfeita, do que a Quaresma vem realizar em nosso coração, do que a conversão realiza em nosso coração. Teus pecados estão perdoados. Tuas faltas estão esquecidas. Podemos agora entrar e fazer festa, né? Podemos agora viver em comunhão, viver de maneira ressuscitada, né? De maneira pascal, o amor, né? E isso é belíssimo. Então, que essa semana traga já esse ritmo de vitória ao seu coração, por meio da sua oração, da penitência, do jejum, da entrega, da comunhão, das confissões. Em tudo isso, né? Mergulhe o coração de vez, como fez o filho pródigo ao retornar. E como se espera, né? Com a graça de Deus também, que o irmão mais velho tenha sido convencido de amar o seu pai
e de também amar o seu irmão que retorna a casa. Então, que essa alegria, apague de nosso coração todo tipo de tristeza e desolação. E peçamos ao Espírito Santo nesse dia que nos ensine a mensagem de hoje. Hoje o Senhor vai nos ensinar o que significa essa tal humilhação pela qual ele passou e qual o valor desta humilhação, E o que seria humilhação para este mundo e o que seria humilhação para Deus, São coisas completamente diferentes. Então peçamos ao Espírito Santo que nos ensine a lição de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de conhecer a Tua vontade, de dispor o nosso coração a vós plenamente. Nós não queremos, Senhor Jesus, passar por uma humilhação que não produza em nós coisa alguma. Mas, Senhor Jesus, de que nos importa a opinião alheia, a opinião dos homens, que não podem me dar, não podem constituir na minha vida a felicidade que o Senhor pode, a felicidade que o Senhor quer me dar. Então, eu não me vejo, Senhor Jesus, afrontado pelo medo de ser humilhado por estes homens e mulheres que nunca contribuíram e que nem desejam e nem podem contribuir, mesmo que queiram. Mas, Senhor Jesus, eu não quero ver humilhado diante da Tua graça, da Tua realeza. Por isso, Senhor Jesus, me ensina a ultrapassar as contravenções deste tempo para crer de maneira humilde, confiante e alegre, feliz, pacífica, no vosso amor, que o vosso amor pode nos reunir de volta, que no vosso amor eu possa estar na Tua presença contínua, que no vosso amor eu seja perdoado e amado. É isso que eu mais quero, Senhor Jesus, é estar na Tua presença, é voltar à Tua casa e nessa Tua casa permanecer amado e compreendendo o Teu coração. Por intercessão da Virgem Maria e São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje está narrado para nós em João 4, versículos de 43 a 54. E diz o seguinte: naquele tempo Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este é o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Bom, meus irmãos, esse é um evangelho um pouco mais extenso. Nós temos aqui uma coisa muito grave para a nossa contemplação, Então, Jesus já havia declarado aos discípulos, em suas palavras, que um profeta não costuma ser
bem aceito ou honrado na sua própria terra. E a gente tem que se perguntar, por quê? Por que temos esse coração que muitas vezes rejeita o que nasce dentro de casa, o que está ali na nossa terra, o que circunscreve a nossa vizinhança, aquele que nos é comum? Porque veja, se Deus, na economia da graça do seu reino, deseja abençoar, por exemplo, uma família, o que você acha que seria mais conveniente de dar essa graça à família? Ao pai dela, à mãe dessa família, para que estes pudessem administrar tal graça? Ou escolher uma pessoa que venha de fora, para além da família, para além da cidade, para além do país, para além dos mares, que esta pessoa tenha mais autoridade dentro do lar, sendo que, por causa do matrimônio e dos sacramentos ali, que são sinal de Cristo naquela família, existe um pai que ministra a vida, que ministra a proteção, que ministra a graça, que ministra governância, que ministra segurança, providência. Sendo que existe naquela família uma mãe que ministra a vida, que ministra a ternura, que ministra as emoções, que ministra as motivações, que ministra os afetos, a memória, a fartura, a abundância, a vida em si. Meu Deus! Até nós que somos homens, parcos na inteligência, tardos no entendimento, voláteis na vontade, frios na afetividade, tíbios na fé, sabemos que a decisão mais sensata seria dar tal graça para abençoar toda a família, ao pai ou a uma mãe ou a ambos, porque é de ambos. O casal não comunga de corpos, bens materiais e espirituais e de vontades? Pois bem, basta dar ao casal. Por isso, meus irmãos, existe uma coisa que nisso a gente consegue responder. Por que existe em nós esta relutância contra aquilo que vai partir de Deus, mas ministrado ali na nossa paróquia, com o nosso pároco, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso esposo? Por que a gente tem essa relutância? Por quê? Porque a gente não conhece o coração de Deus. A gente não percebe que Ele quer unir, que Ele quer sacramentar, que Ele é fiel às suas promessas, que de fato, quando Ele estabelece que ali, por meio de um sacramento, Ele se faz presença viva, como num batizado, como num matrimônio, como num homem e numa mulher que comungam Jesus, que confessam seus pecados, quando a gente neutraliza esse pensamento de que Cristo se torna ali um sinal vivo para mim mesmo e para o mundo, o que eu estou querendo dizer? Que eu não compreendo Deus e que eu enxergo primeiro no homem as suas incapacidades, suas concupiscências, suas paixões desordenadas. E isso gera em meu coração uma desesperança, uma incompreensão do Pai, que é aquele que ama tanto o filho pródigo que foi-se embora para gastar os bens numa vida dissoluta, como também para com o filho que decidiu ficar, mas que não deseja compreender o coração do Pai e dessa maneira não consegue ter os mesmos sentimentos, razões, motivações que o Pai tem e não consegue, portanto, amar. Portanto, meus irmãos, se eu permanecer com esse tipo de indolência em meu coração, é bem provável que eu nunca conheça a Deus. Olha que grave isso. Então, por mais que Jesus fala hoje aqui que nós queremos ver sinais e prodígios para que acreditemos, o que quer dizer Jesus aqui? Ele quer dizer que nós queremos ver algo além do natural, que a gente quer ser convencido em nossa vontade de maneira arrogante, ostensiva, orgulhosa, torpe, desalmada, tirânica, ditatorial. Queremos colocar Deus contra a parede, para que no sobrenatural sejamos convencidos, mas o natural não seja permitido em nosso coração.
porque naturalmente a graça viria, né? Sem precisar ser vista, naturalmente concebida em nossa vida. E ela é assim, principalmente quando o homem se vê humilde diante da verdade e da graça de Deus e se vê humildemente sendo amado por Deus o tempo inteiro, constantemente. Meus irmãos, nesse exato momento, quantas graças na minha vida e na sua vida podemos ver? E essa graça é natural. Essa graça não passou por um evento sobrenatural, do céu se rasgar, de anjos povoarem, iluminarem meu quarto com cantos e hinos e harpas celestiais e trombetas de fogo e mares se abrindo. Que maravilha o portento de Deus também no sobrenatural. Mas hoje, por exemplo, eu poderia estar morto, estou vivo, graças a Deus. Respiro, graças a Deus. Tenho saúde, graças a Deus. Deus venceu a morte na minha vida graças a Ele mesmo. Graças à Sua palavra, aos sacramentos, graças à comunhão, graças a Deus. O sol brilha, o dia está bonito. Se eu for enumerar as graças, eu não consigo contá-las todas, né? O sinal mais sincero do reconhecimento da graça de Deus é a emoção. Por mais que isso não seja o essencial, né? Que Deus consiga nos emocionar, não é isso que Deus quer. É motivar a nossa vida, a nossa razão, a nossa inteligência. Mas, ao fazer esse exercício aqui simples, de contemplar como naturalmente Deus concebe na minha vida a graça, naturalmente eu vou me emocionar. Porque eu me percebo muito amado, você não? Já parou um pouquinho para pensar em como milagrosa é a tua vida, em como sagrada é a sua vida, quão grande é a sua alma, e quão perfeito e maravilhoso é Deus? E isso é natural. Eu não preciso ver para crer, mas, meu Deus, quanta coisa para ver e quanta razão para crer, né? É isso que eu contemplo diante dessa palavra de Jesus. Quanta razão para crer. Então, quando nós não vencemos, não ultrapassamos essa indolência de nossa alma, que é concupiscente, que é uma paixão desordenada, né? Nós nos tornamos insensatos e não permitimos a ação de Deus em nossa vida, que não é de provocar emoções, que não é a de realizar apenas sinais e prodígios, curas aqui e acolá. Não é isso. Não é curandeiro, né? Não é uma coisa tão superficial. Não é só isso, né? Mas essencialmente conduzir-nos à verdade, conduzir-nos à beleza, à plena beatitude, como falávamos, né? A alegria da comunhão, o aperfeiçoamento da alma, a vitória contra as paixões e as concupiscências, né? As paixões desordenadas. Então, é isso. Esse é o sinal maior. É o sinal que nos leva a voltar de volta para a casa do Pai. Veja como Deus sempre compara o que Ele é a uma coisa muito íntima, muito próxima e natural. Deus é o Pai de família, é o dono da vinha, é o justo, né? Patrão. Ele é o pastor das ovelhas, Ele é a videira e nós os ramos. Deus é próximo. Então não seria natural se nós rejeitássemos a graça que vem na nossa casa, na nossa cidade, na nossa família, na nossa paróquia, no nosso irmão, nos nossos amigos, no sol que brilha, na beleza que parte à nossa porta, na oportunidade que surge hoje. O hoje é próximo de nós, o ontem já se foi e o amanhã não é garantido. Mas a graça está aí, ó, bem próxima a nós, entendeu? Ao toque de uma mão, né? Diante dos nossos olhos. Meu Deus, isso é muito profundo. E Jesus está falando exatamente isso. Vocês procuram, né? Tão longe, sendo que eu já estou cá aqui,
Se não veem sinais e prodígios, não acreditam. Mesmo que eu mostre, mesmo que se mostrem esses sinais, não acreditam. Porque a paixão em nós, a desobediência em nós, a corrupção feita pelo pecado em nós é que nos deixa assim, orgulhosos e soberbos. Então Jesus, ao voltar para a terra natal, foi circundado por uma multidão de gente, né? Por quê? Porque seus conterrâneos viram o que ele fez lá, na Judéia, em Jerusalém. Aí quando ele volta para a Galileia, passando ali por Caná, a multidão era grande, mas desejavam Jesus, que era conterrâneo natural deles, né? Que já anunciara tantas vezes em suas sinagogas a justiça, o direito, o que é bom, o que é certo. E já havia até apontado, né, na Sagrada Escritura quem é Jesus, que ele é aquele que veio para atender à vontade de Deus. Então, reuniu-se uma multidão, mas eram pessoas desejáveis, né, que desejavam um curandeiro ou o Deus de sua alma. Isso é bem diferente uma coisa da outra. E aí nessa ocasião, então, veio um homem que esboça exatamente isso. Ele veio pedir para Jesus, olha, meu filho está para morrer, ele está doente, né? E aqui se fala sobre realmente uma doença que leva à morte, né? Que o menino estava enfermo, ou seja, ele era moribundo, ele era um paciente a quem não tinha nenhum outro tipo de cuidado possível. Então, tratava-se de uma cura para viver no mundo onde essa criança continuaria. Se ele pecar, se não se converter, morrerá do mesmo jeito, né? Como também nós podemos falar sobre cura, sobre morte, quando estamos em pecado mortal, né? Então, o que acontece? A gente vê essa cura se processar, né? A gente vê o céu se rasgar, uma comissão de anjos vir, colunas de fogo, mares se abrindo, quando Deus cura, né? Até de maneira natural, veja que é um pai comunicando a cura ao filho, intercedendo por meio de Jesus, né? De Cristo. Não, a gente nem vê. Por exemplo, quando na semana passada eu me confessei diante do sacerdote, ele me cura minha alma, limpa minha alma, tira-me da morte, né? Do vale da morte, restitui a condição de graça no meu coração, então eu ressuscito, a minha alma volta a ter vida, volta a ter comunhão com Deus, Cristo me habita, eu avanço nessa minha comunhão com o Senhor, mas eu não vejo, eu só escuto, né, a fala e a palavra de Cristo dizendo, eu te absolvo dos teus pecados. Né? Então, esse homem também não viu, porque se exercita aqui, pela palavra de Jesus e pelo exemplo de Jesus, o que é a verdadeira fé. Né? Onde esse homem não tem medo de mostrar-se humilhado, humilde, aos pés do Senhor. Então ele se dobra, ele ajoelha, ele pede, ele clama insistentemente, ele pede 2 vezes ao Senhor. Senhor, desce, ou seja, reclina-te, né? Usa de misericórdia que é própria tua, antes que meu filho morra. Né? Não é desejado a morte. Né? Então Jesus ouve essa pressa. Né? Veja que esse homem reconheceu humildade, ou seja, ele se humilhou, mas ele se humilhou confiante, porque ele estava diante de alguém que podia ajudá-lo, né? E ele se colocou de maneira humilde e reconhecedor de necessidade, de pobreza, de miséria, de dor, de luto, de sofrimento. Ele se viu na sua verdade, pobre, escassa, miserável, pecadora, né? Mas diante de Jesus ele reconheceu a possibilidade de cura. E Jesus dá sustento à sua fé, mas não mostrando o menino levantando, né? O menino saindo da doença, o menino melhorando. Ele só fala, teu filho está vivo, vivo.
É a mesma coisa que acontece na confissão. Quando entramos lá com uma doença mortal, estamos mortos interiormente, a nossa alma está latente, o que vive é um corpo, né? Um corpo, um doente, né? Um morto-vivo, né? Um cadáver. Mas, ao ouvir as palavras eu te absolvo, a alma revive, né? Nas suas faculdades mais elevadas, mais santificantes, restitui-se a graça, né? Então, sim, teu filho está vivo. O homem acreditou. Por que ele acreditou? Porque isso aqui foi um exercício de fé. Ele nem viu. E aí ele desce e encontra já os funcionários vindo ao seu encontro, né, da casa dele, dizendo, teu filho melhorou, deu tudo certo. E o homem pergunta, que horas foi? Só para testificar, né, que as duas coisas concorreram ao mesmo tempo. O tempo da sua prece e da realização da palavra de Jesus foi o tempo exato em que o menino foi curado. E aí, ele, como diz aqui na palavra, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Ou seja, veja como a graça acontece aqui naturalmente. Um dom transmitido de pai para a família, né? Esse pai ministrou a fé para todos. E não depende de sinais, não depende de prodígio, não depende de nada disso. Depende de inclinarmos a nossa fé, a nossa alma, plenamente a Deus por meio da fé, da esperança, da caridade, por meio da ação do próprio Cristo em nós. É Cristo quem realiza isso em nós. E nós precisamos entender que isso, além de poder ser sobrenatural, conforme a graça de Deus, ela é natural, né? Então, por que, né, muitas vezes humilhamos a Deus, humilhamos a vontade do Senhor, que quer manifestar em nossa vida quem Ele é, mas nós, por nosso orgulho, queremos de uma outra maneira, né? Então, meus irmãos, nós buscamos neste mundo tanto sermos elogiados, termos fama, prodígios e sinais que venham ao contento de nossa vaidade, de nosso orgulho, da nossa soberba. Ou seja, queremos ser neste mundo exaltado, né? Que muitas vezes, quando a gente se exalta desse tanto, a queda, o choque com a realidade de perceber que ainda eu não me converti, que eu sou ainda como um filho muito pródigo, que estou ainda lá na lavagem dos porcos comendo as bolotas dos suínos, né? Ou ainda sou como o filho mais velho, né? Que está na casa do Pai, é visto por todos como um homem eleito, um homem de Deus, um homem justo, um homem santo, um homem de oração. Mas na verdade não conheço o coração de Deus, não conheço o coração do próximo, não amo o meu próximo, não amo a mim mesmo. Eu sou egoísta, mesquinho, cabisbaixo, ignorante, absorto em mim mesmo. Eu sou tão ensimesmado, tão orgulhoso, tão vaidoso, né? Tanta podridão em meu coração, e eu vou adiando, né, isso. Porque eu me vejo me exaltando, me elogiando, tendo boa fama entre os homens. Quando eu chego, me deparo com a verdade mesmo, de que eu sou uma pessoa que nunca se converteu, que nunca conheceu a Deus, nunca o amou verdadeiramente, que faz tudo por vaidade, que faz tudo com aquele pensamento, né, de construir a Torre de Babel para galgar os meus passos ao céu, tem uma coroa imensa na minha cabeça que eu nunca vou tirar. Quando eu me deparo com a verdade, meu filho, isso é humilhante. É humilhante. Quando eu olho diante do espelho e vejo, meu Deus, eu tenho fé há 20 anos. O que eu mudei? Nada. Nada, nada, nada. Né? A febre não passou. Eu ainda estou morto. Ainda vivo aqui, né? Fora do castelo interior. Ainda vivo de cometer pecado mortal o tempo inteiro. Tenho os mesmos vícios, as mesmas palavras, a mesma conduta, a mesma coisinha que eu era antes. Meu Deus, isso é humilhante.
Para o mundo, não. Para o mundo isso não é humilhante. Porque nessa mesma trilha pode ser que eu tenha conquistado um tanto de coisa que é vistoso aos olhos dos outros, né? Eu conquistei casa, carros, mansões, eu conquistei dinheiro, sucesso, eu sou elogiado, todo mundo me ama, todo mundo me louva, como é bom ser eu mesmo, né? Pode ser que aconteça isso. Mas quando a gente se humilha diante de Deus, né? Se coloca ali de joelhos, se torna humilde, reconhece a sua graça, como fez esse homem, a gente ministra a fé a nós mesmos e aos outros. Diante de Deus, Ele nos vê como filho, amado, querido, terno, né? Por mais que diante do mundo sejamos peças de humilhação, de chacota, né? Então, meus irmãos, diante de quem, né, a nossa miséria vai se dobrar? Diante dos aplausos do mundo ou diante do acolhimento de Deus? É isso. Diante de quem eu me ajoelharia? O mais poderoso deste mundo ou o menor que habita o céu? Diante de quem eu acho digno fazer súplicas e preces? Diante dos poderosos e famosos deste mundo? Ou diante de Deus, dos anjos, dos santos, dos amigos do Senhor? Quem é que pode dar minha vida? Quem é que pode dar minha graça? Quem é que pode realmente fazer-me feliz? Acho que diante dessas perguntas eu não tenho mais nada a perguntar, né? Hoje, na segunda-feira, São Tomás nos faz falar sobre a humilhação que passou Jesus. E ele diz assim: onde há mérito, está implícita certa igualdade de justiça. Como diz São Paulo, aquele que trabalhou, o salário não é gratificação, mas uma dívida. Olha que bonito isso, hein? Onde está o mérito? Implica numa igualdade de justiça. Então, todo que trabalha merece seu salário. E pelo que trabalhou Jesus? Qual é o seu mérito? O que é justo que seja dado a ele? Ora, já que quando o homem comete uma injustiça, ele toma para si mais do que lhe é devido, é justo que ele sofra perdas, até mesmo daquilo que realmente lhe é devido. Se um homem rouba uma ovelha, ele deve devolver 4, conforme está dito na Sagrada Escritura. E disse que isso foi merecido na medida em que, dessa maneira, o erro do homem em questão foi punido. Do mesmo modo, aquele que age com tamanha justiça, que até toma menos do que lhe é devido, merece que lhe seja generosamente dado como uma espécie de recompensa à sua justa vontade. Assim, por exemplo, ensina o Evangelho: todo aquele que se humilhar será exaltado. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Lucas 14, 11. Em sua paixão, Cristo se humilhou. Cristo cumpriu esta palavra do Evangelho, né? Nós merecíamos humilhação, meus irmãos. Então, quando somos humilhados neste mundo, Deus nos exaltará, mas também aquela humilhação foi justa, né? Por causa de nossas ofensas. Mas Cristo não. E mesmo assim ele se humilhou. Então, em sua paixão, Cristo se humilhou abaixo de sua dignidade no que diz respeito a 4 coisas. No que diz respeito à sua paixão e à sua morte, coisas pelas quais ele não precisava passar. No que diz respeito ao seu lugar, porque seu corpo foi colocado no sepulcro e sua alma no inferno, desceu à mansão dos mortos. E no que diz respeito à confusão e à vergonha que ele padeceu, muito ultrajante. No que diz respeito a ele ter sido entregue às autoridades humanas, conforme ele mesmo havia dito a Pilatos: não terias poder algum sobre mim, se de cima não te for dado. Portanto, por conta da sua paixão, ele mereceu uma quádrupla exaltação.
uma gloriosa ressurreição. É dito nos Salmos: Senhor, vós sabeis tudo de mim, quando me sento. Isto é uma humilhação na sua paixão, ou quando me levanto. Isto é a sua ressurreição. Gente, vocês percebem o quanto que é bela essa meditação, né? Meu Deus, que homem santo, meu Deus. Mais um motivo, a ascensão ao céu, né? Então, mais uma exaltação que Jesus merece por causa de sua humilhação. Uma ascensão ao céu, por isso se diz: antes ele havia descido a esta terra. Aquele que desceu também é o que subiu acima de todos os céus. Então, a ascensão do Senhor é proposital à humilhação que ele teve antes. Terceira, ao assentar-se à direita do Pai, sendo manifestada a sua divindade, Isaías diz: Eis que meu servo prosperará, crescerá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos ficaram embaraçados, tão desfigurado estava. E São Paulo diz: tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobrenaturalmente e lhe ortogou o nome que está acima de todos os nomes. O que quer dizer? Ele será chamado Deus por todos, e todos devem prestar-lhe reverência como Deus. É por isso que acrescenta São Paulo: porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Um poder, e quarto, um poder de julgamento, porque está escrito: tua causa foi julgada como a dos perversos, com o risco de incorrer em sentença e penalidade. Ou seja, Jesus agora é o justo e mais excelso e mais bondoso juiz, né? Então, por causa da humilhação de Jesus, ele tornou-se ressuscitado, assunto ao céu, assenta-se à direita do Pai e tem poder de julgamento. Que bonito isso, né? Quem se humilhar será exaltado. E Cristo, sem precisar, humilhando-se, tornou-se o mais exaltado. É nosso Deus, né? É nosso Mestre, é nosso Senhor. A Ele toda honra, glória e poder. Por isso, meus irmãos, diante de quem hoje a tua prece se dobra, se ajoelha, né? Se inclina, faça isso com o coração decidido, resoluto, né? Só de olhar para as glórias de Deus, as naturais, que coração não se aquebranta. Imagine, diante da glória magnífica de poder tornar a sua alma limpa, 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 como ninguém pode realizar. Eu escolho e sempre escolherei, por toda a vida, dobrar-me diante de Deus. E que o mundo me tenha por nada, não tem problema, tanto faz. Um grande cheiro, Deus abençoe, até amanhã.